Olá, seja bem-vindo ao canal Oficina de Guerra, um canal que aborda assuntos relacionados à política externa, defesa e forças armadas. No vídeo de hoje, vamos ver o que dizem os planos de governo dos principais candidatos à presidência da República do Brasil. Analisamos o plano de governo publicado no site do TSE dos 4 candidatos mais bem colocados nas últimas 3 pesquisas eleitorais na data de produção desse vídeo. Veja a seguir o que dizem os candidatos em seus planos de governo sobre os temas da defesa nacional e o papel das Forças Armadas. Em ordem alfabética, começamos com Ciro Gomes. O candidato do PDT não detalha em seu plano de governo como vai tratar os assuntos de defesa, mas deixa explícito no documento de candidatura que defesa será um dos complexos industriais que deve receber atenção, ao lado do agronegócio, do petróleo e gás e da saúde. O texto afirma que essas áreas deverão ser impulsionadas por um conjunto de políticas públicas que inclui estímulos à pesquisa e à inovação, financiamentos específicos, compras públicas e incentivo às exportações. O plano também afirma que as negociações comerciais e diplomáticas vão seguir 2 princípios essenciais, o da soberania e da defesa dos interesses nacionais. O texto, porém, não cita as Forças Armadas. Em entrevista à CBN, Ciro fala dos problemas da fronteira do Brasil com o narcotráfico, supostamente, segundo ele, protegido por autoridades das Forças Armadas. Ele citou o caso de um avião presidencial que foi flagrado transportando drogas recentemente. Ciro teceu ainda críticas a militares que compõem o governo Bolsonaro. Você tem ali uma terra de ninguém também pelo lado do Peru, pelo lado da Colômbia. Na Colômbia menos porque está ali Letícia, que é uma capital de província. Mas do lado de cá está Tabatinga. E os ticunas e os índios. Então ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico, claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Isso é um problema gramático, e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que está acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general Mourão foi designado para comandar a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou R$500 bilhão e não aconteceu nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, primeiro, um zoneamento econômico e ecológico. Ir ao território e definir a que pode e a que não pode. Descobrir novos potenciais que já estão na memória do INPA, já estão na memória do Emílio Gueldi, já estão na memória das universidades federais. Enfim, há uma expertise técnica, não é, na Amazônia e que tem que ser trazida ao centro dessa dinâmica de reconversão econômica, porque também eles se sentem muito mal de serem administrados, sabe, por uma espécie de despotismo esclarecido entre nós da praia, no eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Seguindo em ordem alfabética, vamos ver agora o que o presidente Jair Bolsonaro diz em seu plano de governo sobre os assuntos das Forças Armadas, defesa e soberania nacional. Bolsonaro afirma em seu plano de governo que o Brasil vai buscar interações ainda mais próximas com países que tenham valores compatíveis com o do Brasil, como um ambiente democrático, eleições livres e transparentes, liberdade de imprensa e de opinião, segurança jurídica e igualdade e respeito aos poderes constituídos. O presidente, caso seja reeleito, destaca o papel das Forças Armadas nas relações internacionais. Abre aspas. Além de alinhada com a política externa, deve servir de indutora para assuntos como domínio de tecnologia de ponta por meio de projetos estratégicos, afirma o plano de governo. Entre as principais propostas de Bolsonaro para essa área estão o fortalecimento de ações no combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e defesa nacional, utilizando o amplo espectro de tecnologias disponíveis, como drones, perícia forense e inteligência artificial. Operações como a Verde Brasil 2, que devem ser estimuladas contra crimes nacionais e transnacionais. A ampliação do número de bases na Amazônia, tornando-as fixas e permanentes, para a promoção da efetiva presença do Estado. A ampliação dos planos de investimento e melhoria das capacidades das Forças Armadas, que devem servir como indutoras para a tecnologia de ponta por meio de projetos estratégicos, compondo a política dissuasória e participando de acordos e operações internacionais como missões da Organização das Nações Unidas. O plano trata ainda de um estímulo à base industrial de defesa com redução de impostos, incentivos à pesquisa e desenvolvimento e linhas de crédito e financiamento, permitindo troca e aquisição de conhecimento por meio, por exemplo, de inclusão de cláusulas de offset, que são compensações de contratos de compra de equipamentos de outros países. O presidente afirma ainda em seu plano de governo que pretende ingressar na OCDE.
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entrar na OCDE, segundo o candidato, trará uma série de benefícios econômicos para o Brasil. Em entrevista sobre o assunto, Bolsonaro afirma que as Forças Armadas o apoiam nas suas pautas. O momento é de satisfação e alegria para todo o Brasil. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Sempre costumo dizer que talvez, pela primeira vez, nós tenhamos no Brasil um governo que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Creio eu ser a base para o sucesso de todos nós, 210 milhões de brasileiros. Aos senhores promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem. A certeza dos mesmos rumos da nossa nação. A confiança nas suas Forças Armadas de ontem, de hoje e de sempre. Alguns princípios não abrimos mão. Isso está no coração de cada um dos senhores. Está na alma do povo brasileiro. Vamos agora ver os planos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu plano de governo, o candidato do PT afirma que quer recuperar a soberania do Brasil, o que, segundo ele, exige uma política externa ativa e altiva. Para Lula, o Brasil não é mais soberano. Diz o plano de governo do petista, abre aspas, o Brasil era um país soberano, respeitado no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países pobres por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Fecha aspas. O plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva aborda o tema no item 63, segundo o qual a política industrial deve manter o foco nas prioridades do país e que essa será estimulada pelo poder de compra do governo em complexos industriais estratégicos, como energia, saúde e defesa. As Forças Armadas atuarão na defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente o que está definido pela Constituição, diz o documento. Para o Partido dos Trabalhadores, a segurança regional passa pela integração entre países da América do Sul, da América Latina e do Caribe. Lula acredita na integração com países vizinhos como formas de manter a segurança regional e de promover o seu desenvolvimento, por conta das possíveis complementaridades produtivas das nações. Que está definido na nossa Constituição. As nossas Forças Armadas não tinham que estar preocupado em fiscalizar a urna. Quem tem a obrigação de fiscalizar é a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e os candidatos. As Forças Armadas, elas vão ter que cumprir com a sua função de garantir a soberania desse país contra possíveis inimigos externos, de garantir a nossa soberania, tomando conta do nosso território, tomando conta da nossa fronteira, tomando conta do nosso espaço aéreo e tomando conta da nossa fronteira marítima. Nós queremos uma Forças Armadas preparada, equipada, bem formada, para ninguém se meter a invadir o Brasil. Não queremos as Forças Armadas se metendo nas eleições do nosso país e nem querendo que ela urna. Nós já lidamos com as Forças Armadas e as tratamos com muito respeito. E vamos tratar com muito respeito. E é preciso que alguns de lá tratem a sociedade civil com respeito, que nós sabemos cuidar de nós. Seguindo a ordem alfabética, a candidata Simone Tebet, do MDB, propõe em seu plano de governo que, quando o assunto são as relações internacionais, um dos principais objetivos é melhorar a imagem do Brasil no exterior. Abre aspas. Recuperar o prestígio da diplomacia brasileira nos diversos fóruns internacionais, intensificando a participação do país nos trabalhos das Nações Unidas, particularmente no que se destinam a mitigar as mudanças climáticas, promover o desenvolvimento sustentável, garantir a paz e a segurança internacionais e combater o tráfico de armas e de drogas, a corrupção, o terrorismo e a guerra cibernética, entre outras questões globais, além de reformar a Carta da ONU e ampliar o seu Conselho de Segurança. Fecha aspas. Dentre as propostas de Tebet estão integração de forças policiais e atuação das Forças Armadas
garantindo a defesa e a proteção do território nacional com vigilância e controle rigorosos das fronteiras. Fortalecer e valorizar as Forças Armadas e a Polícia Federal, reforçando seus papéis e suas atuações como instituições de Estado na defesa e na proteção do território nacional. Assegurar o cumprimento, dentro do cronograma, de programas estratégicos de defesa do Exército, Marinha e Aeronáutica. E intensificar a participação em forças de paz internacionais, reforçando o intercâmbio, a visão geopolítica global e a posição pacifista e universal das Forças Armadas do Brasil. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Simone foi questionada sobre uma possível intervenção das Forças Armadas nas eleições. Ela, que foi vice-governadora de um estado de fronteira, sugeriu que não acredita em um apoio dos militares para questionar o resultado das eleições e finalizou afirmando que as Forças Armadas têm espírito democrático. O senhor acha que os militares apoiariam alguma tentativa do presidente de questionar o resultado das eleições? Vera, não há nenhum elemento que se assemelha à década de 60. Né? Eu não tenho dúvida que o presidente da República pode ter um viés autocrata, e ele tem. Isso eu não tenho dúvida, mas ele não encontra nenhum apoio em nenhum segmento que teve no passado, nem na imprensa, nem em organismos internacionais e nem uma grande potência mundial. Ele não tem o apoio da rua, a economia está combalida, que seria alguma coisa que poderia se somar, e as Forças Armadas hoje, eu convivo com elas, eu venho do estado de fronteira, portanto eu convivo com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, tenho estudo no meu estado, como vice-governadora eu atuei junto ao combate ao crime organizado com muitos deles. Eu posso dizer categoricamente, as Forças Armadas brasileiras têm espírito democrático. Esse vídeo teve o intuito de informar sobre o que dizem os candidatos em relação aos assuntos de interesse do canal. E você, o que achou das propostas dos candidatos quando o assunto é política externa, defesa e as Forças Armadas? Compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário.